Você já se perguntou se você realmente entende a profundidade do presente da salvação? Você sente que seus esforços não são suficientes para garantir seu lugar na eternidade? Você sabia que a graça de Deus através da fé é a única maneira de receber este dom? Hoje, gostaria de convidá-lo a refletir sobre essas questões à luz de Efésios capítulo 2, versículo 8. O apóstolo Paulo nos lembra uma verdade importante de que a salvação não é algo que podemos obter através de nossas obras, mas sim um dom de Deus que só podemos obter através da sua graça, através da fé em Jesus Cristo. A devoção de hoje, intitulada A Fé que Salva a Nossa, nos ajudará a compreender mais profundamente esta grande verdade e a reconhecer que nossa salvação é um dom imerecido. Eu sou o pastor Alejandro Amorocho e tenho o prazer de convidá-los a se juntarem a esta jornada incrível, onde juntos descobriremos maneiras de viver em resposta a este extraordinário dom. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: Vocês são salvos por graça e pela fé, não por vós mesmos, porque é um dom de Deus compreensível. Efésios capítulo 2, versículo 8. Devemos primeiro olhar para o contexto em que o apóstolo Paulo se encontra, e este capítulo começa com um lembrete para nós. Nossa condição anterior era morrer em nossos crimes e pecados, seguir o curso deste mundo e ser escravizado pelas correntes do mal que dominam a humanidade. Essa é a natureza de todo ser humano antes do conhecimento de Cristo, uma vida sem esperança, marcada pelo pecado e pela condenação, mas no seu imenso amor. Que intervenção misericordiosa de Deus que nos deu vida com Cristo quando morremos. Esta passagem continua enfatizando que Deus não apenas nos deu a vida, mas também nos ressuscitou para nos sentar com Cristo no lugar celestial. É um ato de pura graça, não algo que ganhamos. Efésios capítulo 2, versículos 8 a 9. Ele atinge o clima afirmando que a salvação é pela fé e não pelas obras, para que ninguém possa se orgulhar. Finalmente, no versículo 10, ele nos lembra que somos obra de Deus, criada em Cristo Jesus para fazer o bem, e que Deus nos preparou para andar nela. O tema central neste contexto é que a salvação não é o resultado de nossos próprios esforços. É o poder de Deus de trabalhar em nós. É essencial que compreendamos isso. Nenhuma obra humana, por boa que seja, pode nos permitir alcançar a salvação. A graça de Deus é soberana, e Ele é aquele que nos deu vida quando morremos espiritualmente antes. É um ato totalmente divino que nos transforma e nos prepara para viver de acordo com seu propósito. Esta passagem enfatiza não apenas a impotência humana, mas também a generosidade de Deus para nos oferecer vida e salvação através de Jesus Cristo como parte de seu plano de redenção eterna. A salvação é um presente imerecido de Deus para nós. Efésios capítulo 2, versículo 8, nos diz que somos salvos pela graça. A graça é um favor imerecido de Deus, um favor que não podemos comprar ou ganhar. Esta graça não é uma recompensa pela nossa bondade, mas uma manifestação do amor de Deus pela humanidade. Mesmo em nossos momentos de quebra, isso nos lembra que, por mais justos que pensemos em nós mesmos, nossas ações não são suficientes para alcançar a salvação. Essa frase através da fé é crucial. A fé é o meio pelo qual obtemos essa graça. Esta não é uma fé vazia, mas uma fé em Jesus Cristo, em sua obra redentora, na cruz. Acreditar na sua morte e ressurreição nos justifica diante de Deus. É um ato de rendição em que deixamos de acreditar em nossos próprios méritos
e reconhecemos que somente Cristo pode nos salvar. Esta fé nos conecta diretamente com o dom da salvação. O apóstolo Paulo nos mostra que isso não é de vós, isto é, nem de graça nem de fé, mas de nossa própria criação. Eles são um presente de Deus. Até mesmo a capacidade de crer vem da sua misericórdia. Nesta verdade, entendemos que a salvação é exclusivamente um ato divino sem intervenção humana. Desde o início, Ele nos humilhou e nos deixou confiar somente em Deus. Em nossa vida cotidiana, muitas vezes caímos na tentação de pensar que nossas boas obras, o serviço da igreja ou a oração fervida podem nos ganhar pontos de Deus. Mas Efésios capítulo 2, versículo 8, nos ensina que nada que fazemos pode aumentar ou diminuir a salvação que Deus já nos deu através da graça. Isso nos convida a viver uma vida humilde. Reconhecendo que tudo o que fazemos é uma resposta ao dom imerecido de Deus, aplicar esta verdade significa não ter o fardo da autojustificação. Não precisamos mais nos esforçar para conquistar o favor de Deus, porque em Cristo nós o temos recebido. Isso não significa que não devemos fazer o bem, mas não fazemos isso para sermos salvos, mas porque já somos salvos. Nossa fé nos leva não por obrigação, mas por gratidão. Viver na graça de Deus também nos liberta da culpa e do medo constante de não sermos suficientes. Não importa quantas vezes você falha, se sua fé está em Cristo, sua salvação está garantida. Essa compreensão nos permite descansar em Deus, sabendo que seu amor e graça são suficientes para nos sustentar. Os resultados de receber a graça e a salvação de Deus através da fé são profundos. Fomos reconciliados primeiro com Deus, antes hostilidade e separação por causa do pecado, e agora temos paz. Nossa relação com o Criador é restaurada, e podemos nos aproximar dele com confiança, não pelas nossas obras, mas pela justiça que Cristo cobre nossa. Outra consequência é a transformação de nossas vidas. A graça de Deus não só nos salva, mas também nos transforma. Efésios capítulo 2, versículo 10, nos diz que somos sua obra-prima, feita para fazer o bem. Isso significa que a salvação realmente mudará o modo como vivemos. Nós não andamos mais de acordo com os desejos da carne, mas seguimos as boas obras que Deus fez. Finalmente, a graça nos dá esperança eterna. Nossa salvação não é temporária e não é afetada pelas circunstâncias desta vida. É um dom eterno e podemos ter certeza de que, ao crer em Cristo, desfrutaremos da vida eterna com Ele. Sabendo que nosso futuro está nas mãos de Deus, o inimigo está sempre tentando distorcer a verdade do Evangelho. Uma de suas armadilhas mais comuns é nos convencer de que nossas ações são necessárias para garantir nossa salvação. Ele nos sussurrou que não somos bons o suficiente e que devemos fazer mais e trabalhar mais para sermos aceitos por Deus. Esta perigosa mentira desvia a autossuficiência e o orgulho da verdadeira mensagem da graça. A outra armadilha é a crença errada de que somos salvos apenas pela graça, como se nossas ações não importassem. Isso nos levará a viver irresponsavelmente e a nos entregar ao pecado. Devemos equilibrar graça e responsabilidade em nossas vidas. Paulo acredita que a graça de Deus cobre tudo e não requer arrependimento ou mudança. E o próprio Paulo fala sobre esse erro em Romanos capítulo 6, versículos 1, 2. E o diabo também tenta minar nossa fé quando ele pergunta se vamos insistir em que a graça é abundante de alguma forma no pecado. Ele quer que duvidemos da nossa salvação e da suficiência de Cristo. Ela nos lembra de nossos fracassos e pecados passados
e nos faz sentir indignos do amor de Deus. No entanto, devemos lembrar que nossa salvação não depende de nós mesmos, mas de toda a obra de Cristo na cruz. Quando Satanás nos acusa, vamos responder com a verdade de Efésios capítulo 2, versículo 8, que vocês são salvos pela graça. Jesus nos ensina em todo o seu ministério. A salvação é um presente de Deus para todos os seres humanos. A proclamação da sua crença é que quem nele crer não perecerá, mas terá vida eterna. A salvação que Jesus oferece não é limitada por nossas capacidades ou esforços, mas é um dom de amor oferecido a toda a humanidade. Na parábola do fariseu e do publicano, Jesus nos mostra o caminho da salvação. Não é uma questão de autojustiça, é uma questão de arrependimento e fé. Quando os fariseus acreditaram em suas boas obras, os publicanos simplesmente gritaram misericórdia, e foi este último que foi justificado. Jesus nos convida a reconhecer a nossa necessidade de sua graça e a aceitá-la humildemente, finalmente na cruz. Jesus mostrou o maior amor e graça. Seu sacrifício é suficiente para pagar nossos pecados e nos fornecer a salvação através da fé nele. Nós somos justificados diante de Deus e reconciliados para sempre. Não há melhor prova da graça de Deus do que quando Jesus deu sua vida por nós, na vida agora. É fácil cair na armadilha do radicalismo. Acreditar que nossas atividades religiosas ou ações morais nos tornarão mais aceitáveis diante de Deus. Vivemos em uma sociedade que recompensa os esforços e realizações individuais, mas o Evangelho nos chama a descansar na obra realizada de Cristo. Às vezes, mesmo como crentes, esquecemos essa verdade e tentamos conquistar o favor de Deus através de nossas ações. No entanto, uma vida na graça é uma vida de liberdade. A verdadeira liberdade não é fazer o que queremos, mas viver de acordo com a vontade de Deus, sabendo que fomos aceitos e amados por Ele. Isso nos leva a viver com propósito e gratidão, procurando fazer a sua vontade, não para ganhar alguma coisa, mas como uma resposta ao grande amor que Ele nos mostra neste mundo. Cheia de insegurança e medo, a salvação que Deus nos dá é uma âncora firme para nossas almas. Enquanto muitas pessoas procuram preencher o vazio espiritual através do sucesso, relacionamentos ou prazer, sabemos que em Cristo encontramos o verdadeiro descanso. A vida pode ser desafiadora hoje, mas a graça de Deus nos apoia. Quando entendemos que nossa salvação não depende de nós, podemos enfrentar cada dia com confiança, sabendo que somos filhos de Deus redimidos e selados pelo Espírito Santo. Isso mudou nossa visão sobre as provações, porque nossa esperança não está nas circunstâncias, mas em nossa segurança eterna em Cristo. Vamos orar, Pai Celestial. Hoje venho a vós com um coração cheio de gratidão, reconhecendo que a minha salvação é um dom indigno de vossa graça. Eu te agradeço por me redimiu em Cristo e me redimiu não pelas minhas obras, mas pelo teu amor e misericórdia. Ajude-me a perceber todos os dias que minha vida pertence a você. Eu não preciso conquistar seu favor, mas eu já fui aceito e amado em Jesus. Fortaleça a minha fé. Guia-me pelo caminho das tuas boas obras e dá-me sabedoria para resistir às armadilhas dos meus inimigos. Que minha vida sempre refleta a tua graça e que os outros me vejam em mim, em nome de Jesus. Amém, amém. Lembre-se de que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E Deus vos abençoe. Vemo-nos daqui a pouco.